Uma grande vantagem de você, de vez em quando, fazer devocional é que às vezes o pastor da igreja pode pedir para você compartilhar uma palavra à noite, assim, quando você chega no culto, é para você que vai pregar. Aí você, amém, né? Mas aí quando você faz um devocional, você tem sempre algo para dizer, amém? Então, com a comunicação minha com o pastor Larry, ele falou que tinha me falado, mas eu quero compartilhar algo que eu li esses dias, dando aula, e depois eu fiquei com esse texto na mente, e eu fui escrevendo algumas coisas sobre ele. Eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos nessa noite. Então vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 25, Mateus 25, 31, começa assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes fora prometido, que lhes fora preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês foram me visitar. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, e com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro te acolhemos, ou necessidade de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Na minha Bíblia aqui tem um subtítulo, né? Tem um título aqui escrito em negrito, né? O julgamento das nações. Ouvindo, e algumas pessoas já relataram para mim sobre lendo um livro de C.S. Lewis, O Grande Abismo, e tem uma parte desse livro, se eu não me engano, é esse livro que ele narra que tudo no céu é mais real do que nós podemos ver aqui nessa terra. Tudo no céu é mais verdadeiro do que nós podemos tocar aqui nessa terra. Então a conjectura que ele vai fazendo. Então ele diz que no céu a grama é mais verde e é mais forte. E no céu a grama ela corta os pés dos homens como se fosse navalha. Ele diz também que no céu, quando houver chuva, vai ser como rajada de metralhadora. Os homens vão sentir nos seus corpos a chuva como rajada de metralhadora. E ele pergunta assim: então quem pode suportar? Só aqueles que receberam um corpo incorruptível, que pode suportar essas coisas que é no céu. Porque se nós não morrermos e não ressuscitarmos com Cristo, nós não vamos ter um corpo incorruptível. E lendo para esse texto aqui está falando do julgamento das nações.
Só que quando nós nos aprofundamos um pouco mais sobre o que está escrito aqui, nós vamos estar vendo um pouco dos versículos que estão relatados aqui, nós podemos ver que Deus, Ele pede para nós que nós venhamos a fazer algumas coisas. Salvação, indiscutivelmente, é pela graça e pela fé no Senhor Jesus Cristo. Salvação não é por obras. Salvação é pela fé em Jesus Cristo. Deus, Ele que vem nos salvar. Mas aqueles que recebem a salvação, eles têm como que, por obrigação, mostrar que as suas obras acompanham aquela fé. E aqui no verso 31 começa a narrar assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Amado, o Senhor já veio uma vez, Ele veio como um cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E quando Jesus voltar da próxima vez, Ele vai vir como juiz, Ele vai vir como leão. E quando nós lemos para esse texto aqui, fala que Ele vai vir para sentar no seu trono, ou seja, o lugar que lhe é devido. Ele vai sentar-se como rei, e todos os anjos sentados ao redor dele para o adorar. Ele vai estar no lugar que ele merece. E quando chega aqui, já cessaram todas as oportunidades que foram dadas para os homens. Aqui já chega o juízo. Aqui chega onde ele vai separar as ovelhas dos bodes. Ele vai mandar as ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda. Aqui já cessou a oportunidade de salvação. Aqui já cessou todas as suas convicções de você crer ou não crer em Jesus Cristo. Aqui já cessou tudo. Aqui é o fim, o dia do juízo. E a Bíblia diz: o dia do Senhor. Ali fala que vai ser um grande dia, um dia de choro e ranger de dente para alguns, mas um dia de alegria para outros. Olhando para esse texto, nós podemos olhar também que Deus ele vai fazer essa separação, né, entre uns e outros. E como eu falei, esse dia chega e agora não tem mais desculpa que podemos dar. Lembra-se quando Jesus estava ilustrando a respeito de céu e inferno, ele narra uma história. Alguns acham que aquilo é simplesmente uma narrativa, uma alegoria, mas aquilo é uma demonstração do que vai ser. Ele começa dizendo a respeito do rico e de Lázaro, do mendigo, né? Então ele diz que aquele homem rico, ele se regalou com todos os prazeres dessa terra, e de repente um dia ele morre. E aquele outro também, o mendigo que vivia lá, é Lázaro mesmo o nome dele, não é? É Lázaro, então é Lázaro. Estava pensando para falar de Nicodemo, não é Lázaro. Então Lázaro, ele estava lá, o rico e o Lázaro, mas o nome do rico não dá, só diz que ele se beneficiou de todas as coisas aqui dessa terra, que ele usufruiu de tudo, e um dia chegou a morte para os dois. E Lázaro, ele foi recolhido para o seio de Abraão, que é a antessala do céu. Ainda não é o juízo, ainda não é esse dia aqui, mas é onde os santos, onde aqueles que já entregaram sua vida para Cristo vão esperar para chegar nesse dia. E a Bíblia diz que o rico foi também colocado num outro lugar, já foi jogado lá na sala, na antessala do inferno. Não fala isso, mas é onde ele está lá, e lá já começa o tormento. E ele fala assim: Abraão, molha o seu dedo aí na água, molha aqui na minha língua. E um dia nós estávamos jogando futebol ali, eu conversando com o Marcão, nós estávamos falando a respeito dessas coisas, e falando assim: para lá no inferno o cara ficou humilde, né? Porque aqui na terra ele viveu tudo bem, regalando com isso, regalando com tudo. Lá no inferno ele pediu só para molhar um pontinho da mão e botar a língua dele, para dar um pingo de água dele. Que humildade, né? Mas aí já é tarde. Agora já não cabe mais a humildade. E ele falou assim, e Abraão falou para ele: olha, não tem mais jeito, quem está aí não passa para cá, nem quem está aqui pode passar para ele. Então chegou esse dia, mano, onde Deus vai separar os justos e os injustos.
E na Bíblia, irmãos, existem máximas, ou seja, coisas que não podem ser mudadas. Como foi falado hoje pela manhã, eu estava pensando, eu não sei o quanto Deus ministrou para vocês a respeito da palavra pela manhã, mas eu passei a tarde pensando nisso, como que a Bíblia, olhando para o texto, como nós lemos esse texto aqui, muito fácil de entender, mas igual como foi pregado hoje na escola dominical, Mateus capítulo 6, ali mostra bem quem é crente e quem não é crente. Lá fala, os ímpios, eles pensam, eles correm atrás dessas coisas, mas o homem de Deus, a coisa mais importante para ele é ele buscar Deus. Então quem é que não pode entender isso? Então algumas máximas da Bíblia: salvação é pela fé, e fé é acreditar o que Deus diz é verdade. Outra máxima: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, salvação é pela fé. Fé é acreditar que aquilo que Deus falou é verdade. E sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que aqueles que têm fé têm que acreditar que Ele existe. E como você pode acreditar que Ele existe se você não acredita que aquilo que Ele está falando é verdade? Se você diz que você acredita em Deus, mas não acredita nisso que está escrito, não é verdade que você diz que você acredita em Deus, porque são coisas opostas. Outra verdade diz que aquele que ama a Deus, aquele que o ama, o obedece. Nós temos um bando ali com o versículo João 14, 21, né? Aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Então, não é difícil de entendermos isso. Aquele que me ama não é aquele que vai para a igreja simplesmente. Aquele que me ama não é aquele que canta. Aquele que me ama não é aquele que pula na igreja. Aquele que me ama não é só simplesmente aquele que toca aqui. Aquele que me ama não é simplesmente aquele que está pregando aqui. Mas a Bíblia mostra: aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Esse que me ama, e esse será amado de meu Pai, e eu me manifestarei a Ele. Então às vezes nós gostamos de ver e de escutar muitas coisas sobre manifestações de Deus, mas ela pode ser realidade na sua vida, se você obedecer, porque é uma promessa. Como o pastor Giovanni Cruz pregou ontem à noite aqui, ele falando a respeito das coisas que os olhos dele ouviram e os ouvidos ouviram. Então são manifestações de pessoas que estão amando a Deus, que estão vendo as coisas acontecerem na vida delas. E outra máxima: a obediência, a fé é manifestada através das obras. Você pode dizer assim: não, mas eu tenho fé, mas não tem evidência nenhuma. Você pode dizer assim: eu obedeço a Deus, eu amo a Deus, eu guardo os mandamentos de Deus, e fica só na passividade, não faz nada para demonstrar isso. Dificilmente alguém vai acreditar que você tem fé. E em Tiago, vamos dar uma passadinha lá em Tiago, capítulo 2. Tiago 2, do verso 14 ao 26, diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um homem ou uma irmã estiver necessitado de roupas, se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Verso 17: assim também a fé por si só não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas.
e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Então, outra evidência, e Tiago, ele fala assim: insensato, você não vê que se você diz que você tem fé, esta fé tem que ser manifestada através das obras? Então, quando nós chegamos aqui neste texto, que ele está falando que aqueles que vão receber a salvação, aqueles que vão ser colocados do lado direito, aquelas ovelhas, foram pessoas que, quando você lê aqui, eles já tiveram fé em Deus, e agora as suas obras começam a ser a sua fé começa a ser externada através das suas obras. Voltando para Mateus capítulo 25, e aqui tem um versículo que talvez esse versículo, um dia lendo o livro, diz que essa aqui é a frase que todo homem vai querer ouvir na eternidade. Quando chegar esse momento aqui de juízo, vai ser a frase que todo homem vai ansiar ouvir, porque o mestre, o rei que está sentado no seu trono, ele vai dizer assim, versículo 34: venham benditos de meu Pai. É a frase que vai ecoar na eternidade, que vai fazer a sua vida ser boa ou ruim para o resto da eternidade. Vinde benditos do meu Pai. Quando chegar aqui nesse dia, ninguém vai querer ouvir: muito bem, você ganhou muito dinheiro, muito bem, você teve uma vida bem sucedida, muito bem, olha o que você fez, muito bem, olha como você é famoso, muito bem, como você tem uma boa família, muito bem, você foi um cara assim muito bonito, muito bem, você foi um excelente atleta. Nesse dia aqui, amado, ninguém vai querer ouvir isso. A frase que o homem mais vai ansiar ouvir é isso aqui: venham benditos do meu Pai e recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Essa é a frase que todo homem vai ansiar ouvir. E qual o critério que está sendo usado aqui para ouvir essa frase? Versículo 36 e 35. Qual o critério que está sendo usado para separar os benditos dos malditos? No versículo 36 diz assim, versículo 35 e 36 diz assim: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês foram me visitar. Então, irmãos, o que demonstra aqui aquele que vai ser chamado de bendito. Bendito vem da palavra bem. Quando você é bendito, é porque você viveu aqui nessa terra fazendo bem. Mas olha o que eu falei no início: não é as suas boas obras que te salvam, não são as coisas boas que te salvam, mas você sendo um cristão, você tem pura obrigação moral de ser uma boa pessoa. E quando eu penso em pessoa boa, quando eu olho para a palavra de Deus, e chegam muitas pessoas boas na minha vida aqui nessa terra, mas quando nós olhamos para a Bíblia, existe um homem que ele é chamado de homem bom, que é Barnabé. A Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Mas antes de falar que ele era cheio do Espírito Santo e cheio de fé, a Bíblia diz que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Irmãos, aqui está dizendo que aqueles que fizeram coisas boas, aqueles que fizeram bem, estes vão ser colocados do lado direito
e chamados de ovelhas, e ouvi essa frase: vinde benditos de meu Pai. Barnabé é conhecido como um homem bom, porque ele pegou todo o seu dinheiro, quando a igreja estava se expandindo, ele pegou todo o seu dinheiro, vendeu e deu tudo para a igreja, para a expansão do reino de Deus. Ele também foi conhecido por ser bom, porque quando Paulo estava sendo desacreditado, quando Paulo se converteu, os homens tinham medo de Paulo, assim: quem é isso aí? Ele não era aquele que perseguia a igreja e agora está chegando aqui para dizer que converteu? Mas quem abraçou aquele homem que falou assim: não, Deus o transformou, foi Barnabé. Barnabé também foi conhecido por um homem que ele pegava e ele recolhia oferta e levava para igrejas necessitadas, viajava quilômetros e quilômetros e quilômetros. Então Barnabé é conhecido como um homem bom. Irmãos, só os bons, só aqueles que são bons que vão herdar o reino dos céus. Só aqueles que fazem o bem que vão herdar o reino dos céus. Ele era um homem bom. Tempos atrás eu vi uma história de um homem, e o pastor estava falando assim: olha, como eu falei, você é crente, você é cristão, você se autodenomina crente, você tem que fazer o bem para os outros, você tem que ser uma pessoa boa, porque são esses que o Senhor vai chamar de bendito. E esse homem, eu vi essa história, acho que era em São Paulo, o homem ele estava narrando que tinha um pastor que ele estava em Curitiba, e naquela uma noite muito fria em Curitiba, ele havia chegado à igreja quase 11 horas da noite, foi para sua casa, se deitou. A casa dele tinha um aquecedor, mas porque estava muito frio, o aquecedor não estava vencendo o frio. Ele pegou assim, se enrolou com aqueles cobertores, sabe aqueles cobertores grossões que tem lá no sul, se enrolou, que às vezes não dá nem para você levantar debaixo dele, tão pesado que é, mas esquenta. E aquele homem se enrolou naquele cobertor e de repente encostou na esposa dele, o calor da esposa dele começou a aquecê-lo. Ele falou assim: puxa, que bom. Orou, fechou os olhos para dormir, e de repente ele ouviu a campainha da casa dele. Din-dom, din-dom, din-dom. Ele: não vou não, 11h30 da noite, e din-dom, e din-dom. Ele: não vou não. Mas aí o Espírito de Deus falou assim: vai. E mas está tão como vai. E ele levantou. E ele levantou, saiu, estava mais ou menos uns 4 ou 5 graus. E de repente ele abriu o portão da casa dele. Quem estava do lado de fora da casa dele, um andarilho, tremendo de frio, e falou bem assim: me arruma um lugar para eu dormir. E ele falou assim: mas eu nem te conheço, me arruma um lugar para eu dormir. Aí eu falei assim: rapaz, desculpa, mas eu tenho filhos, tenho esposa, nos dias de hoje nem te conheço, muito difícil. E aquele homem começou a tremer, e ele lutando em Deus. Eu falei assim: dá um lugar para ele. Ele abriu a porta da casa dele, coloquei aquele homem, foi perto da garagem, tinha um tanque assim, falei assim: olha, eu vou botar uns cobertores aqui, você pega e deita aí, tá bom? Aí o cara falou assim: tá bom. E aquele pastor foi e botou aquele homem lá na garagem, na área de serviço, perto do tanque, enrolado assim, deitado no chão como se fosse um cachorro, e voltou para sua cama novamente. Quando deitou na cama dele novamente, ele não conseguiu dormir. Ele levantou e falou assim: não posso fazer isso. Foi lá, chamou o rapaz: vem cá, deita aqui no sofá da minha casa, pegou um cobertor, colocou sobre ele, deixou aquele homem lá, dormiu no sofá da sala dele. Eles dormiram. No outro dia ele acordou, chamou o rapaz para tomar café, pregou o evangelho para aquele rapaz. Se eu não me engano, 3 ou 4 anos depois, aquele andarilho tornou-se presbítero da igreja dele, porque ele fez o bem. Mas aí nós olhamos para esse mundo de hoje, como fazer o bem. Quantas pessoas, às vezes, nós tentamos ajudar e nos roubam. Quantas pessoas, às vezes, nós tentamos, colocar dentro da nossa casa. Eu não sei. Aquele homem fez isso, e ele foi surpreendido com o que Deus ensinou para
daquele homem naquela situação. Quem são os benditos? Só que aqui fala também, no verso 35, diz assim, versículo 37: então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo e presos e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes da verdade, o que vocês fizeram a algum desses meus menores irmãos, a mim me fizeram. Então, irmãos, você fazer o bem, você nunca perde. E quando esses homens que eles estavam fazendo, eles não estavam fazendo por interesse nenhum, porque o Senhor falou assim: quem fizer a um desses menores, a um desses pequeninos. Então são homens que fizeram sem intenção de receber. São homens que fizeram não querendo alguma coisa em troca. São homens que fizeram coisas para outros homens que poderiam no futuro fazer para eles. São homens que não fizeram para pessoas porque se eu fizer para ele, depois quando eu tiver a oportunidade ele vai fazer o bem para mim. Porque eles estavam fazendo, mas eles não estavam se dando conta disso, porque eles perguntaram: Senhor, quem? Para quem que nós temos de comer? Para quem que nós matamos a fome? Quem que nós visitamos para merecer isso? Então eles não estavam fazendo com a intenção e nem com a motivação errada. Eles estavam fazendo simplesmente porque eles eram bons. Os benditos de meu Pai, o homem bom, ele vai ser colocado do lado direito, separado pelo rei, para ser como ovelha. Meu sogro, ele gosta de contar história, ele tem uma história interessante. Ele falou que quando ele tinha mais ou menos 14 anos, ele é nordestino, e o sonho dele, o sonho de todo nordestino, por isso que eles têm a cabeça, né, desse jeito assim: meu filho, quando você crescer, você vai para São Paulo, né? Então tem a cabecinha chata, de tanta mãe bater para ir para São Paulo. E ele queria ir para São Paulo, era miséria, uma seca tremenda lá. Ele é do Rio Grande do Norte, cidade de Brejinho, talvez vocês já ouviram falar, né? Brejinho. Ele quis ir, e a mãe dele: você quer ir, você vai, com 14 anos de idade. E ele entrou num pau de arara. A mãe dele fez uma mochila para ele, com farinha, charque, rapadura, botou no bornal, deitou na rede e foi embora. Um caminhão cheio, lotado nordestino, rumo a São Paulo. Só que quando saiu, pegaram a BR para ir rumo a São Paulo, de repente eles se desviaram, entraram num caminho assim, era barro puro, caminho. Andaram quase o dia todo. Quando chegaram na tarde daquele dia, mandaram todo mundo descer do caminhão. E quando eles chegaram numa fazenda canavial, tinha muitas plantações. Eles estavam no pátio assim, de repente um monte de homem armado. E o dono do caminhão falou assim: aqui vocês vão trabalhar agora por pão e água. Foram vendidos como escravos para trabalhar naquela fazenda, trabalho escravo. E quando ele olhou para aquilo, um monte de gente entrando desesperado, ficou desesperado. E o pessoal quis correr, eles começaram a atirar, e de repente um fugiu. Eles foram atrás, pegaram, botaram no meio de todo mundo que estava lá, e falaram assim: assim acontece quando um homem quer fugir aqui e matar para frente todo mundo. Quem é o próximo? Ninguém quis. Ele foi aqui trabalhando, mas na mente dele só maquinando fugir. E teve um dia que ele chamou um rapaz, tomou coragem e foi fugir. Diz ele que entraram pelo sertão adentro e saíram andando e comendo. Ele foi comendo talo de mato e bebendo água de lama que ele achava nas poças. Foram 3 dias. De repente, no meio assim da caatinga, viram tipo meio que um sítiozinho. E eles se depararam com um homem com espingarda na mão. E aquele homem perguntou para eles: vocês estão vindo da onde? Nós estamos fugindo da fazenda ali. Vocês deram sorte de chegar daqui. É difícil chegar alguém aqui, ainda mais 2 meninos. O que vocês querem? Eu disse: Senhor, nós estamos 3 dias sem comer, nós estamos com fome. E aquele homem falou assim: quem de vocês sabe ler? Eu disse: eu sei ler. E aquele senhor foi dentro da casa dele, pegou uma carta já bem amassada, bem velha, falou assim: lê aqui para mim, que eu não sei ler, mas eu sei o que está escrito. E aqui o meu sogro pegou a carta
e começou a ler. Na carta era uma carta que o filho dele mandou para ele. Fala assim: pai, quando eu saí daí para trabalhar, fui para São Paulo, vivi lá em São Paulo como um mendigo muito tempo, e não arrumei emprego, fui iludido, mas de repente uma pessoa me acolheu, uma família me acolheu, me deu trabalho, e hoje eu tenho um bom emprego e tenho mandado dinheiro para o Senhor, mas eu passei fome, e a dor da fome é muito difícil. Então eu quero pedir para o Senhor, e tenho mandado dinheiro para o Senhor constantemente. Toda vez que chegar alguém na sua porta com fome, se tiver com fome, dê de comer. E ele leu a carta e o homem acenou. Positivo, é isso mesmo que está escrito. Chamou a mulher dele, mata o frango, mataram o frango, fizeram a comida lá para ele, deu comida para ele, e ele comeu a comida e depois descansou. Depois ele foi embora, rumo ao destino dele, São Paulo. Chegou lá em São Paulo, depois foi para o Rio, depois tem outra história. Mas hoje em dia tem um princípio na vida dele. Todo mundo que chega na casa dele com fome, ele dá de comer. Porque ele diz que não tem outra coisa que dói mais no homem, fisicamente, do que a dor da fome. Ele, minha sogra, vai pensar: mas depois aí vai sair, vai beber, vai fazer isso, não importa. Depois do que ele fizer, não importa. O que eu quero é matar a fome dele agora, saciar a sede dele agora. Por quê? Porque nós precisamos fazer o bem. Os benditos, os crentes, os salvos precisam fazer o bem. Nós temos que alimentar, nós temos que saciar a sede, nós precisamos visitar os enfermos, nós precisamos visitar os presidiários. Nós começamos um trabalho um tempo atrás, tem alguns frutos disso hoje, homens que estão na igreja, algumas pessoas que foram curadas, alguns enfermos curados através de visitas, como o pastor Giovanni Cruz falou ontem, seu João, todos os enfermos que tinham aqui, ele conhecia e saiu para visitar e orar. Como ele disse, alguns morreram, mas ele fazia o papel dele. Dia de folga dele, ele ia para o asilo visitar os idosos. Evangelismo evangelismo de domingo era de 1h30 até as 4. Ele chegava às 4 aqui e falava assim: pastor, posso voltar até às 6 para fazer mais visita? Você vai, irmão. E o seu João corria para esse lugar aqui todinho, aqui fazendo visita. Estive enfermo e fosse me visitar. Então, o homem bom, ele vai sem esperar receber. Irmãos, agora, para você ser bom, para fazer sem esperar receber, só o cristão. Quando aquele jovem chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele falou assim: bom? Quer dizer, o que você está fazendo, você acha que é bom? Bom só existe um. O homem só pode ser bom, como aqui está falando em Mateus 5, se ele tiver Jesus Cristo como Senhor da vida dele, porque todo descrente ele é egoísta. O homem sem Deus, ele é egoísta. Ele pode até fazer o bem, mas no final ele quer receber algo em troca. De repente ele vai dar esmola para alguém que está ali passando fome, mas se ele não tiver Deus, no fundo ele quer ser reconhecido porque ele é uma pessoa boa. E o homem de Deus, ele faz sem esperar nada em troca. Tanto é que quando o Senhor falou que eles iam estar à sua direita por terem feito aquelas coisas, eles ficaram surpresos. Mas mestre, como foi que nós fizemos isso? Irmãos, versículo 40: o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. O que vocês fizeram? Aqui não está falando só simplesmente, não só simplesmente, não está falando da fé, está falando o que fizeram. O que fizeram? Guarda essa palavra. O que fizeram? E existe uma espiral, 2 espirais, um que vai para cima
e outro que vai para baixo. Quando você faz o bem, você sempre vai para cima. Quando você vai para o bem, faz o bem, sempre você vai ganhar. Quando você faz o mal, você sempre vai perder. Quando você faz o mal, você sempre está descendo em todos os sentidos. Quando você faz o mal, você está descendo como homem. Você está sendo uma pessoa sem moral. Você está sendo uma pessoa mal vista pelos outros. Mas quando você faz o bem, você está sendo bem visto. Você sobe quando você faz o bem. E essa é uma lei inquebrável. Se você faz o bem, você está subindo. Se você faz o mal, você está descendo. Assim como a lei da gravidade é inviolável, assim como a lei da semeadura é inviolável, aquilo que o homem planta, ele vai colher. Se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você planta o mal, você vai colher o mal. Se você faz o bem, você vai ser colocado à direita, como ovelha, convidado para ser bendito do meu Pai. Se você faz o mal, você vai ser convidado e chamado de maldito e ser colocado do lado esquerdo, onde a dor e o ranger de dentes. Todo mundo entende isso. Aqui está claro nesse texto. E o castigo é eterno. Aquele que faz o bem vai ser colocado do lado direito como ovelha. E aqueles que fazem o mal? A Bíblia também fala sobre isso. Versículo 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum desses meus pequeninos também a mim deixaram de fazer. Uma coisa interessante aqui, que está falando que o inferno preparado para o diabo e seus anjos. O inferno, muitas pessoas acham que o inferno é o lugar onde vão ter muitas pessoas juntas. Você já ouviu falar a expressão quando a pessoa está vendo aquela muvuca, aquele monte de gente, né? É carnaval, o pessoal aquilo lá, o inferno vai ser daquele jeito, aquele monte de gente, bebedeira, aquilo todo. Não, mano. O inferno vai ser solidão. Não tem coisa acho pior para o ser humano do que ele viver só. O homem, ele não foi feito para viver só. Deus, ele não vive só. Antes do homem existia a Trindade, 3 pessoas. O homem precisa de comunhão. Prova disso que o homem não foi feito para viver só. Que quando ele se isola de todo mundo que ele pode tocar, ele cria um personagem na mente dele para ele se relacionar. Quem aqui já assistiu aquele filme Náufrago? Lembra? Então, não tinha ninguém na ilha. Ele pegou um pedaço de capacete, botou assim, botou acho uma bola, um coco, não lembro, e ficava conversando com ele. Sabe por quê? Porque o homem não foi feito para viver só. Inferno é solidão, é lugar de tormento físico, onde a Bíblia diz que o homem vai querer morrer, que o verme, que o fogo não vai consumir o verme. O homem vai querer morrer, tormento físico e emocional. E
Um tempo atrás eu estava lendo alguma coisa, não lembro, e o autor estava falando sobre isso, que talvez uma das coisas que mais vai doer, uma das torturas maiores do inferno, sabe qual vai ser? Que todo homem vai saber que um dia ele teve a oportunidade de estar do outro lado e rejeitou, e a oportunidade cessou. E ele vai querer buscar aquilo, vai querer buscar aquilo, vai querer buscar aquilo, vai querer buscar aquilo, e não tem mais jeito. E vai procurar alguém para desabafar, e não vai encontrar. Solidão, lugar de lamentações. Sexta-feira nós tivemos uma reunião e o pastor falou sobre como chama esses deuses gregos? Um deus da mitologia grega. O nome dele, Tântalo. É isso, pastor? Tântalo, acho que é o nome dele. Ele falou que nós não usamos mais esse verbo, tantalar. O que seria tantalar? De repente eu estou comendo uma maçã e você olha para a minha maçã assim, e eu falo bem assim: Sara, olha que maçã gostosa. Quer dar uma mordidinha? E eu estico para Sara, e quando Sara vai morder, eu puxo. De repente, quando você está com muita sede, eu pego e derramo assim um copo d'água, na garrafa assim, aquela Coca-Cola assim, de repente, logo que você joga a Coca-Cola ali no copo, você olha em volta assim, chega a começar a pingar gota de tão geladinho. Aí eu falo assim: quer um copinho? Aí quando você vai pegar, eu puxo a mão e não te dou. Na mitologia grega diz que esse Deus ele desobedeceu e ele foi colocado no pomar, mas ele ia ter fome e sede eterna, que nunca ia parar. E ele foi colocado num jardim, num pomar, e lá tinham uvas, maçãs, peras, pêssegos, né? Quem aqui já viu um pé de pêssego carregado? Eu estive lá no Chile, eu fiquei olhando assim, poxa, que bonito, pera no quintal, maçã, pêssego, você comer assim, sabe, morder assim, sujar sua camisa de tanto líquido que tinha. E o castigo de Tântalo, por ele ter desobedecido, ele estava no pomar cheio de fome, mas toda vez ele via assim: eu vou pegar a maçã. Quando ele esticava a mão, a árvore subia e ele não conseguia alcançar. Quando ele esticava a mão para pegar um pêssego, ele ia pegar o pêssego, mas a árvore subia e ele não conseguia pegar. E sempre com fome, sempre com fome. Nós estávamos comentando isso na sala e Rafael X olhou lá no computador e disse: olha aí, sobre Tântalo. E também diz que tem uma hora que ele é colocado no rio de águas cristalinas, água geladinha, água corrente, mas ele não pode mexer os braços nem a cabeça, e ele é colocado no rio até aqui, ó, e aquela água passando nele, e a boca dele seca, 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 doido para experimentar aquela água, mas ele não consegue nem fazer assim. Assim vai ser o inferno. O homem vai procurar saciar, vai procurar fazer alguma coisa para aliviar a dor, não vai ter nada. Vai ansiar para aliviar a sua dor, e não vai ter nada. A fome não vai ser saciada, a sede não vai ser saciada, o sofrimento não vai ser saciado. Sabe por quê? Porque não foram bons, foram maus. Viram pessoas passando necessidade, não quiseram ajudar. Viram pessoas sem lugar para dormir, não quiseram hospedar. Viram pessoas sem roupa, não quiseram vestir. Mas também vi algo
interessante aqui nesse texto, porque aqui é condição, ou seja, o prêmio que eles receberam fora a vida eterna. E por que eles receberam? Porque está no verso 40, diz assim: os que fizeram, esses vão ser chamados de benditos do meu Pai. Mas os malditos, está aqui no verso 45, vocês que deixaram de fazer. Nesse texto aqui, não está falando que os que vão ser condenados são os mentirosos, são os avarentos, são os imorais, são os ladrões, são as prostitutas, são os viciados, não são os idólatras. Aqui está falando de uma classe de pessoas, os que deixaram de fazer. Sabe quem deixa de fazer? São os negligentes, são aqueles que sabem que devem fazer e não fazem. Glória a Deus. Da igreja que sabe que tem muito, que tem coisa que é mais importante do que roupa, comida, bebida, casa, água. A gente está precisando ouvir de Jesus para ser salvo. Não está falando de ladrão, não está falando de moral, não está falando de mentiroso, está falando de negligente. Vocês que deixaram de fazer. Negligentes, relaxados, desleixados. E a Bíblia diz: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Bom, nessa noite eu gostaria que você pensasse: onde você tem sido negligente? Porque aqueles que foram colocados como à sua esquerda, como cabritos, como bodes, foram os negligentes. De acordo com a Bíblia, o homem vai ser condenado, vai ser julgado mais por aquilo que ele deixou de fazer do que por aquilo que ele fez. Nós vamos ser julgados mais pelo que nós deixamos de fazer do que por aquilo que nós fizemos. Porque aqui diz: vocês deixaram de fazer. Mateus 28, 19 e 20 fala para a igreja assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Quantos negligentes existem na igreja? Quantos negligentes? Boas pessoas religiosas, mas negligentes. Isso em teologia é chamado de crueldade. Sabe o que é crueldade? É você saber que você pode dar uma palavra para uma pessoa e de repente mudar o destino eterno da vida dela, e você preferir outra coisa, você se calar, você escolher fazer outra coisa a não ser se envolver nisso aí. Deixar de falar é negligência.
Não orar é negligência. Não buscar Deus é negligência. Não se envolver com missões é negligência. Não ser algo número 1 na sua vida, fazer discípulos, é negligência. Estes são os malditos, que a Bíblia diz. Malditos aqui são chamados de negligentes. No verso 46, ele diz assim: e estes irão para o castigo eterno. Quem são estes? Os negligentes. Mas os justos para a vida eterna. Os justos são os que estão fazendo a obra de Deus. Os benditos são os que estão fazendo a obra de Deus. Os malditos são os negligentes. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. O que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Igreja, como você está? Porque nesse dia aqui vai ser individual. Deus não vai aceitar nenhuma desculpa. Não foi porque eu não tive condições, não foi porque eu não tinha inteligência suficiente, não foi porque eu não tinha preparo, foi porque eu fui negligente pelo filho. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o inferno. Mas aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, aqueles que estão fazendo tudo que sabem, toda a luz que tem recebido, tem colocado em prática. Pode ser isso aqui, mas Deus sabe. Ele vai dizer essa frase, que no final vai ser a frase mais importante que pode ser citada em todo o universo: vinde, bendito de meu Pai. Sabe? Todo mundo aqui pode se colocar do lado direito, ser chamado de ovelha. Às vezes a mudança é mínima na sua vida, mas você não quer. Sabe? Hoje pela manhã, quando o pastor falou daquele jeito, que um homem num culto morreu, ele achando que ele estava orando, acabou o culto, meia hora depois ele estava lá ainda assim, morto. Pode acontecer aqui agora. Já aconteceu na igreja em Atos. Lembra Ananias e Safira? E se acontecer conosco hoje, para que lado que você vai? De que lado que você está? Dos benditos ou dos malditos? Vamos lá.